Olha, alguém já lhe convidou, com certeza, para falar sobre a saúde do coração. Alguém deve ter lhe convidado para discutir, você que é homem, sobre a saúde da próstata. Você que é mulher, sobre o câncer de mama. Aceite todos esses convites e continue refletindo sobre essas doenças. Mas eu quero te convidar para refletir sobre a saúde dos ossos. Isso mesmo, porque já está na linha o médico ortopedista, o Dr. Luiz Felipe Carvalho, a quem a gente agradece a gentileza de nos atender. Dr. Luiz Felipe, um bom dia. Muito bom dia. Um excelente dia a todos. Dr. Luiz Felipe. A vocês da rádio, todos. Que coisa boa, doutor, tê-lo por aqui, para a gente falar sobre... Bom, não é comum a gente estar falando sobre saúde dos ossos, doutor. Não é comum, mas todo mundo já passou por isso, né? Quem nunca se machucou, não caiu, não quebrou um osso na sua infância ou até na sua vida adulta, né? É um pouco menos comum a gente falar sobre isso, mas isso é importante porque a saúde dos ossos, ela vem com o nosso dia a dia, né? Ela faz parte do nosso metabolismo. É importante que as pessoas saibam que tudo que a gente come interfere na qualidade óssea. É muito importante, né? Então, hoje em dia, a medicina está virada para uma posição mais preventiva do que curativa. Claro, ela jamais vai deixar a parte curativa, mas a prevenção está tão importante quanto, né? E a saúde dos ossos faz parte do todo, né? Agora, doutor Luiz Felipe, culturalmente o Brasil sempre caminhou num caminho equivocado, quando coloca que essa é uma situação apenas para idosos, apenas para aqueles que estão mais longevos, doutor? Não. Essa é uma situação para todas as pessoas, né? Que a gente fala dos 8 aos 80, mas não é dos 8 aos 80, é do 0 a 80, aos 90, aos 100 anos. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai construindo, né, a nossa massa óssea, então a gente não tem a mesma célula óssea desde que nasceu. Ela se renova a cada 8 anos, né? É o que a gente chama de turnover. Então, vai trocando a massa óssea, né? Igual a pele, a gente não tem a mesma pele, né? A gente vai tomando banho, vai perdendo a pele. A parte óssea é exatamente a mesma coisa. E a gente consegue, né? Assim, o sistema músculo-esquelético, o osso é um suporte do sistema músculo-esquelético. Mas quando a gente fala em osso, a gente não pode esquecer, não menos importante, a parte muscular, a parte ligamentar, a parte tendínea, então a parte circulatória. Então tudo é um conjunto, né? O osso, ele precisa estar bem quando tem, porque ele é o principal suporte, mas também precisa estar muito bem a musculatura, a parte de tendões, a parte ligamentar. Isso tudo a gente constrói durante a vida, né? E claro, isso é um sistema que está sujeito a traumas, né? Está sujeito a contusões e dores crônicas. Hoje em dia, a gente consegue melhorar muito a dor crônica com diversos adventos, né? Hoje em dia mais modernos. A gente usa o próprio enxerto do corpo, né, da medula óssea, que é o tutano do osso, para colocar onde o paciente tem dor crônica e a gente consegue manejar muito bem a dor. Então, tem pacientes de dor de 20 anos, de 30 anos, joelho, quadril, coluna, ombro, tornozelo, em que a gente consegue ajudar muito. Isso também faz parte, né, da saúde dos ossos. A saúde das cartilagens, das articulações. Então, é importante que a gente saiba que tudo isso aí é montado durante a vida. A gente faz uma construção, né? Então, hoje em dia está muito em evidência a parte intestinal. Então, a parte intestinal inflamatória quer dizer que a gente também vai ter um sistema músculo-esquelético inflamatório. Então, a gente precisa controlar, né? A gente fala que o intestino é um segundo cérebro, não por acaso.
Porque se você ingerir coisas inflamatórias, um exemplo, né, alimentos com glúten, com açúcares e com laticínios, queijo, leite e requeijão, você vai ter um processo inflamatório no seu corpo. Contudo, pode ser que perceba mais dor. Então, isso tudo é um sistema, né? O metabolismo é um sistema, é como se fosse uma fábrica, que não deixa de ser uma fábrica, né? Mas um exemplo claro, assim, como se fosse uma fábrica de pães, né? A gente pega a farinha, mistura na água, faz a massa, basta no forno, depois... Então, assim, uma coisa depende da outra, entende? Cada coisa depende da outra. Isso tudo é importante para a nossa vida inteira, né? Assim, hoje em dia está muito em evidência. A saúde dos ossos, ela é muito importante porque, afinal de contas, isso interfere muito em uma coisa, que é o que a gente procura, o que todos procuram, que é a famosa qualidade de vida. Isso vai interferir, sim, na nossa qualidade de vida. Contudo, a gente precisa montar uma boa qualidade de vida para quando chegarmos numa idade mais avançada, a gente ter lá uma boa massa óssea, uma boa massa muscular, boas articulações, né? Tentar nos preservar ao máximo. Bem, nós estamos, doutor, numa situação onde é sempre recomendado a prática do exercício físico, a prática de um esporte. Mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar no excesso ou no exercício feito de uma forma inadequada, sem a devida qualidade da prática do exercício. E o esporte não pode ser qualquer um, por exemplo, um esporte onde você toma socos e pontapés não deve ser um bom esporte, não é, doutor? Pelo menos não para a qualidade dos ossos. O importante é a gente entender o seguinte, né? O exercício físico, ele é espetacular, contanto que não agrida as nossas articulações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. A corrida. Corrida não é para todo mundo. O paciente mais pesado não pode correr, o paciente mais fragilizado não pode correr, né? O que é o paciente fragilizado? Com sarcopenia, com pouca musculatura. Então, precisa preparar para depois fazer. Tudo que eu for fazer em relação ao exercício, a condição ideal é que eu seja orientado por um educador físico. Então, cada pessoa deveria ter o seu orientador, né? As academias focam muito nisso, né? No cuidado. Então, tudo que eu preservar, né? Então, joelhos, eu vou ter 2 o resto da vida. Então, tudo que eu preservar. Então, alto impacto, né, nas articulações. Tem um alto índice de desgaste, de artrose, que a gente fala. Então, a gente precisa... O exercício físico, ele é espetacular para a parte cardíaca, para a parte muscular, mas ele não pode ser um exercício que fique gerando danos, né? Você, claro, tem vários exercícios de luta, né? Em que as pessoas têm técnicas para fazer isso, né? Então a gente precisa preparar primeiro para depois fazer. Não sair fazendo sozinho, até porque a gente vai ocasionar uma lesão. Então o principal do exercício para dar continuidade é o cuidado com as suas articulações, a sua parte muscular. Você precisa ter uma coerência. Você não pode sair fazendo aquilo que você não está acostumado, né? Agora, doutor, há quem queira alcançar o resultado com um pouco mais de rapidez. E aí começa, e às vezes numa autocomposição, autodeliberação, a tomar determinadas substâncias, como se quisesse repor, ou como se achasse, porque não tem um profissional por trás, a que tem menos, ou que precisa de mais, cálcio, magnésio, zinco e tantos outros, vitaminas e etc. Bom, não é bem assim não, doutor? A gente precisa saber se de fato precisa, tem que ter um especialista por trás? Assim, a orientação é que todas as vezes que você for fazer suplementação, faça estritamente o necessário. E sempre, vou frisar de novo, sempre com uma orientação médica adequada. Nunca tomem medicações, principalmente hormônios, orientados por quem não é especialista da área.
Isso é um erro que se ocorre. A gente vê várias pessoas com sequelas, muitas vezes irreversíveis, por ter tomado hormônio muito tempo, ou tomado uma dose de hormônio maior, ou ter propriamente, né, a gente chama de automedicação, né? Então, isso é um erro que se ocorre e é muito frequente, né? Então, é importante que a gente fale muito sobre isso, que a gente chame a atenção principalmente dos mais jovens, em que a maturidade ainda não se faz presente. É importante que a gente cuide. E o cuidado, é melhor eu cuidar, prevenir do que remediar, né? Um ditado muito antigo, mas muito verdadeiro. Então, todo o suplemento que você for tomar, que você for suplementar, seja testosterona, seja qualquer tipo de hormônio, qualquer medicação de uso crônico deve ser acompanhado por um especialista. Isso é para a saúde, né? Muitas vezes a pessoa ela está ali com um visual de saúde, mas internamente a saúde não se faz presente. Então, isso aí também, né? A saúde mental também é muito importante para fazer o exercício, para poder manter a parte óssea em dia, né? Bem, doutor Luiz Felipe, o que é que a gente pode deixar como recomendação aqui, ações preventivas para que a gente tenha uma boa saúde dos ossos, doutor? Ações preventivas é a gente evitar a agressão ao sistema músculo-esquelético, né? É você primeiro prevenir, é você cuidar quando for fazer algum tipo de esporte, por exemplo, esporte de alto impacto. Você precisa preparar. O atleta, ele prepara primeiro, né? Ele vira leão de treino primeiro, para depois virar leão de jogo. O atleta do futebol é a mesma coisa, o atleta do atletismo é a mesma coisa, de todos os esportes. E até o atleta de final de semana, né, que a gente fala, que é aquelas pessoas que costumam correr apenas no final de semana. Então, essas pessoas têm um alto índice de lesão. Por quê? Porque elas não preparam. Então, se você pode fazer o que você quiser, contanto que seja orientado e que você tenha um período de preparação primeiro. A principal dica é essa: previna. Não deixe o seu sistema músculo-esquelético deficitário, que ele faz parte do todo. Muito bem, doutor Luiz Felipe, a nossa gratidão pelas informações. Eu reputo mais uma vez, né, a necessidade de um acompanhamento médico antes de definir a prática de exercícios que se vai fazer. Muita gente tem crossfit, né, doutor, que é alto impacto. Isso precisa de uma análise anterior, não é, doutor? Eu não estou dizendo para que você não pratique, eu estou pedindo para que você busque... CrossFit é um dos exemplos, né? Você precisa preparar muito, mas depois sim sair fazendo, né? Com toda a orientação, com todo o cuidado. Isso é muito importante. Doutor Luiz Felipe Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Uma excelente semana para o senhor. O prazer é um prazer imenso, é um prazer todo meu. Eu tenho um excelente amigo que cuida de mim, inclusive, que é o Dr. Tiago Omena, aí de Maceió. Um excelente profissional, um médico do esporte espetacular, competentíssimo. E cuida da minha saúde também. Muito bem, muito obrigado. Aproveitando aqui para abraçar o doutor Tiago também. Doutor Luiz Felipe Carvalho é médico ortopedista, olha, cuida da saúde dos ossos, tá, gente? A gente tem aí um caminho muito longo pela frente e esse caminho precisa ser longevo, mas com autonomia, sempre com autonomia. Para isso, a gente precisa tomar todos os cuidados de uma vida com muita esperança, né, de dias melhores, uma vida com muito carinho.